Olá, irmãs! Então eu resolvi fazer um vídeo para explicar um pouquinho a respeito das atividades na verdade que eu preparei no último domingo, ontem, para a conferência da aula de Madureira. Então, como o berçário é muitas vezes um motivo de dúvida para as irmãs, de o que fazer, o tempo é um tempo comprido, o manual, a lição do manual, ela dura muito pouco tempo, às vezes dura no máximo uns 10 minutos, 15 minutos, com os recursos do manual mesmo. Então, muitas irmãs têm dúvida do que fazer. Então, para essa aula, porque a Esteca pediu pra gente dar aula quando visitasse na conferência das aulas. Então, essa aula que eu preparei, eu utilizei o planejamento que eu já meio que preparei para as aulas, que eu entreguei para vocês, né, que eu mandei, né, no grupo. E então eu me baseei com essa dinâmica do tempo, né? Então, 5 minutos para abertura, 20 minutos para lição, 15 minutos para o tempo de música, depois mais 10 minutos de encerramento e preparação para o lanche, 10 minutos de lanche, mais 15 minutos para brinquedos, 15 minutos da hora da história e 10 minutos de tempo livre. Então eu peguei essa 1h30 e eu dividi esse horário dessa maneira e montei o planejamento em cima desse recurso. Então eu vou compartilhar com vocês alguns dos recursos que eu utilizei para a aula específica que eu preparei. Então, eles vão ter a ver com o tema da aula, a maioria, mas a cada aula você vai precisar usar novos recursos, porque cada aula tem um tema diferente. Então, primeiro, eu montei um planejamento assim por escrito, que é para ser meu guia, né? Assim, como uma professora, né, ela precisa de um planejamento de quais atividades você vai fazer. Então, eu fiz num papel, escrito mesmo à mão, e dentro de cada divisão dessa abertura, lição, o que exatamente eu iria fazer. Então, no tempo de abertura, quando eu já vou falar com a experiência, não só do planejamento, mas o que eu consegui fazer com as crianças. Então, quando eu cheguei lá, como no caso ontem foi a conferência da aula de Madureira, então eles não me conhecem, né? Tinham 2 bebês, o Bernardo e o Enzo, e os 2 eles não me conheciam. Então, como eles não me conheciam, eu precisava de algum atrativo para que eles quisessem ficar na sala, né? Lógico que eu não fiquei sozinha, tinha mais 2 pessoas comigo na sala, que era a presidente da aula e a professora do berçário. Então, para chamar a atenção deles, eu utilizei esses bichinhos feitos de papel camu, não, de borrachado, na verdade, com alguns detalhezinhos que eu vou mostrar aqui. Eu usei esses bichinhos, tem vários porquinhos, são bichinhos daquela musiquinha do Seu Lobato Tinha um Sítio, né? Então tem vários animaizinhos, então eu utilizei para chamar a atenção deles. Podia ser qualquer outro brinquedinho. Então eu dei um para cada um, pedi para que eles tomassem conta no início da aula, para eles poderem sentar, e depois que eles já haviam sentado, aí eu comecei com a musiquinha, né? Então, no caso, eu escolhi a musiquinha do Como Vai, que é uma musiquinha da primária mesmo, né? Como vai, amiguinho, como vai? Então, a gente cantou essa musiquinha com eles. Você pode usar mais uma musiquinha, pode usar o Olá também, que são musiquinhas animadas e servem para eles falarem o nome, fazer bem-vindo todo mundo que tá. Então, eu usei isso nessas boas-vindas. Depois, eu perguntei para eles como que estava o tempo. Aí, lá, a sala do berçário, ela tem uma abertura, uma porta de abertura para uma parte aberta, que tem atrás da capela. Então, a gente abriu, eu falei assim, vamos dar uma olhadinha como é que tá o tempo. Então, a gente abriu a porta, a gente foi lá fora, eles olharam, e aí eles já estavam um pouco mais descontraídos comigo, eles já começaram a responder, falaram, o tempo tá nublado, tá meio assim, mas não tá chovendo. Tem nuvem, mas tem sol. E eles começaram a comentar. E aí eu fui e utilizei essa janelinha aqui. E a gente cantou uma musiquinha, né, da janelinha. Então, aquela musiquinha de escola, né? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu.
fechou, abriu, fechou, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Então essa caixa, ela é uma caixa de papelão, que a gente abriu o fundo, encapou com emborrachado, bem simples, e colou, né, o sol lá dentro. Então foi um recurso bem simples que a gente usou, e eu repeti com eles assim pelo menos umas 2 vezes. Eu repeti essa musiquinha e na segunda vez eles já estavam cantando junto comigo. Então isso pode ser uma rotina. Se toda semana vocês fizerem isso, à medida que vocês fizerem, eles já automaticamente vão cantar sozinhos, já vão saber a letra. Então depois dessa abertura, né, para começar a aula, eu cantei uma musiquinha, que ela é a letra do Se Você Está Feliz, se eu não me engano, que também tem nas músicas da primária, né? Então tem aquela música, se você está feliz, bata a palma. Só que aí eu transformei a letra que nem tá no manual. Essa sugestão eu peguei do manual do berçário, que é a letra, se você está pronto, sente aqui, sente aqui. Se você está pronto, sente aqui, sente aqui. Se você se você... Deixa eu pegar aqui, peraí, que eu botei aqui. Nesta alegre e bela sala, vamos começar a aula. Se você está pronto, sente aqui. Então, uma musiquinha animadinha. E que se você também fizer toda semana, eles já vão saber que vai começar a lição. Eles vão vincular a musiquinha à hora da lição. Depois da musiquinha, então eu botei para fazer oração. É muito comum a gente se oferecer já, a tia te ajuda, né? E falar no ouvido da criança. E ao invés de a gente primeiro tentar estimular com que ele faça sozinho. Quem gostaria de fazer a oração? E às vezes tem uma criança que fica mais tímida, aconteceu isso ontem, né? Então tinha uma criança que falou meio tímida, não quis fazer, você não quer fazer? Você quer que a tia te ajude? Ah, teve um que falou que não queria, o outro já se voluntariou. Então, por que é importante a gente já não automaticamente se oferecer para ajudar? Porque se a gente faz isso, a criança às vezes não faz do coração, né, uma oração que ele sabe fazer, que ele está acostumado a fazer, e a gente perde a oportunidade de ouvir com as palavras da criança os anseios dele, porque na hora da oração, quando a gente ouve a oração da criança, que a gente pode ver talvez até uma necessidade que ele está tendo. Então pode ser que ele fale que abençoe a minha mãe que está doente. Então talvez ali na oração você vai poder ouvir coisas pessoais da criança, né, para Deus, uma oração sincera. Então é sempre bom deixar a criança fazer oração e só ajudar caso realmente não saiba, você já sabe que ele tem dificuldade. E aí depois você pode usar uma aula, se você viu que tem uma criança que não sabe fazer oração, você pode ajudar uma aula para ensinar ele a fazer, para na outra aula você estimular ele a fazer sozinho. Então isso é um ponto importante. Depois eu segui o manual da aula mesmo. A aula que eu escolhi para dar aula ontem foi a aula 10, que é a aula Vou Cuidar do Meu Corpo. Tá de cabeça para baixo, né? Tá no celular. Mas essa aula, ela falava muito sobre a questão do cuidado com o corpo, né? E seguindo o manual da aula, tinha uma gravura, e essa gravura que eu peguei, que até acho que tem aqui. Não tem, não imprimi. Mas tinha uma gravura, né, de uma família, de um bebê, que falava um pouco sobre isso. Eu botei num papel cartão, que é para a gravura chamar mais atenção, deixei com uma borda do lado. Então eles adoraram, eu dei para cada um olhar um pouco da gravura e falar o que estava vendo, explorar um pouco a gravura, e eu fui seguindo o planejamento conforme está na aula. Tem a musiquinha do Homem de Neve, que foi adaptado com outra letra, eu usei todos os recursos que estavam na aula. Só que eu incorporei algumas coisas. Então, durante a aula eu falava sobre tomar banho, sobre escovar o dente, sobre pentear os cabelos. Então eu levei objetos que lembravam isso. Então, por exemplo, na aula que a gente falou sobre, no momento que a gente falou sobre tomar banho, eu levei uma esponja e levei um bambolê que tinha preso várias fitinhas assim de TNT. Então a gente pendurou no bambolê e eu falei que era chuveirinho.
E aí eu dei a esponja, como é que a gente faz para tomar banho? Tem que lavar o quê? E aí eu ficava com cada um sacudindo assim na cabeça, eles adoraram a brincadeira e falando sobre essa questão de tomar banho. Depois eu levei um pente, que eu não trouxe, mas eu levei uma escova, e aí eu falei sobre escovar os cabelos. Até teve um que falou que não gostava de pentear o cabelo. Eu falei, mas é importante para não ficar descabelado, é um cuidado. Depois a gente falou sobre a escovação. Para a escovação eu tinha já um recurso que foi feito de papel cartão e garrafa PET cortada. A gente montou como se fosse uma boca, né, grande. Garrafa PET que nós pintamos, que até algumas eram verdes, a gente pintou, fez a língua, até me descolando, foram muitas emoções nesse domingo. E a escovinha, que a gente usou uma caixa de fósforo, daquela maior, né, a parte de dentro da caixa de fósforo. Isso daqui é papel crepom, vários pedacinhos de papel crepom, e a parte de fora é papel cartão também. Então a gente fez essa escovinha e aí nós deixamos com que eles escovassem, escovaram a língua, a gente falou como que essa escovação ela deve acontecer, para o dente ficar bem limpinho. Só que no caso você não tendo esse recurso que é até um pouco grande, pode levar uma escova de dente só para mostrar, para ter um objeto que remeta àquele conceito que você quer passar. Eu também levei, a gente fez uns exercícios, que eu falei sobre a importância dos exercícios físicos. Então eu fiz alguns polichinelos lá com eles, uma ginástica, né? Então depois a gente falou da importância de fazer exercício. E eu levei umas frutas, uma vasilha com algumas frutas, goiaba, banana, maçã, laranja, que são frutas mais conhecidas assim das crianças. E aí eu mostrei seguindo o planejamento da aula. Então eu mostrei, eles pegaram, eu falei sobre como que aquela alimentação ela fazia bem para o nosso corpo. Então depois que a gente fez essa dinâmica com eles, tinha uma brincadeira que eu fiz que estava no manual, que era pegar a vasilha e tirar uma fruta para eles adivinharem. Então isso também descontraiu. Eu sei que no total a aula durou 20 minutos. Se não durou 20, durou 17. Então deu para usar bem esse tempo explorando o manual e mais alguns recursos que eu introduzi, que ficaram bem divertidos. Aí eu ia tirando da caixa, então cada hora que eu pegava uma coisa eles queriam saber o que era, o que tinha na caixa. Foi bem legal. Só que na aula tinha um desenho para eles pintarem. E esse desenho eu não dei durante a lição. Eu deixei para o final da lição e depois eu vou explicar por quê. Então depois disso a gente encerrou com uma oração que uma das crianças mesmo fez, né, de encerramento, e depois a gente passou para o tempo de música. No tempo de música eu coloquei 15 minutos para o tempo de música e eu escolhi 2 hinos para ensinar para eles. Então o primeiro hino foi o hino Homem de Neve. Então no Homem de Neve, era uma vez um Homem de Neve, né, acho que é esse o nome mesmo. Então a gente sentou no chão, eu levei um tapete, que eu falei que era um tapete mágico. Eu botei no chão e a gente sentou e eu levei um recurso que eu vi um vídeo de uma irmã fazendo, que eu achei bem legal. E aí eu preparei, no caso eu fiz com isopor e acrylon e velcro, né, para os detalhezinhos. Então eu montei um boneco de neve, né, com a bola do isopor, fiz uma base também de isopor para ele ficar em pé, e patinho, outro isopor menor, redondo, e o velcro, o acrylon. E fiz um Homem de Neve representando ele derretido, né, que é esse daqui. Então primeiro eu contei uma história. Eu falei que existia um homem de neve, que a mãe dele não deixava ele sair de casa, porque a casa dela era bem fria. Então eu inventei essa história e fui usando o recurso para contar a história. Ele grande, depois quando chegou o sol e derreteu, e aí eu mostrei ele derretido. Depois que eu usei o recurso, eu cantei a música com eles com os recursos.
Depois eu repeti mais uma vez a música, só que com eles em pé, fazendo gestos, né? Quando ele fala que ele ficou grande, que ele ficou baixinho, então eu fiz usando os gestos. Então eu repeti, nós cantamos a música 3 vezes. Depois eu fiz a outra música, que foi As Portas da Capela. Eu adoro esse hino, ele fala sobre reverência. Então, esse arquivo desse hino específico, eu mandei junto com esse planejamento básico da aula do berçário. Então, tá assim, né? Eu imprimi os recursos das gravuras. Então, tem as gravuras da capela, Jesus Cristo, todas as coisas que falam durante a letra da música. E aí eu botei em papel cartão, porque eu deixei na ala, eu dei de presente os recursos da ala, por isso que eu não tenho. Então eu botei no papel cartão e botei um palitinho de churrasco atrás para serem plaquinhas. Eu cobri com durex, eu encapei eles porque não tinha. Esqueci o nome desse papel, contact, que é para deixar ele plastificado, então eu fiz com durex mesmo, que é para durar mais, porque senão rasga, não danifica. Então eu utilizei esses recursos para cantar a musiquinha, para ensinar eles, né? Então a música fala quietinho, então eles adoraram. Então primeiro eu cantei a música, ensinei com as plaquinhas, e depois eu dei as plaquinhas para as crianças. Então cada vez que eu ia falando, eles iam mostrando as plaquinhas, né? Então foi bem legal e eles gostaram muito também. Então só essas 2 músicas que eu utilizei recursos já durou esse tempo de 15 minutos, porque eu repeti, teve toda a questão de sentar no tapete e tudo mais. Depois eu botei 10 minutos de encerramento. Então, nesses 10 minutos de encerramento, eu pedi a ajuda deles para guardar o material da musicalização, nós guardamos nas caixas. Depois nós fomos até o banheiro, eles fizeram xixi, beberam água, lavaram as mãos, que era em preparação para o lanchinho. A gente cantou musiquinha de lanche, né? E quando eles voltaram para a sala, que era para o momento do lanche, então, o momento de encerramento e preparação do lanche são 10 minutos. E o momento do lanche são 10 minutos. Só que normalmente eles demoram mais do que 10 minutos para o lanche. Então esse momento de preparação durou assim uns 7 minutos, e quando eu cheguei a gente já começou o lanchinho. Então eu levei uma toalha quadriculada especial, que era para a gente poder fazer o lanchinho com as crianças. Então foi uma forma de eles entenderem que era o momento. Quando eu tirei a toalha, que eu botei a toalha, eles ficaram super animados, né, com a toalha. E aí eles lancharam. Depois do lanchinho foi a hora do brinquedo. Então, como eu tinha falado na aula sobre cuidado com o corpo e tudo mais, na hora do brinquedo eu escolhi 2 atividades que as 2 remetiam ao tema da aula. Quer dizer, eu transformei. Então, uma foi a massinha. Então eu levei um pote de massinha e pedi para que eles, eu brinquei com eles, né? Então eu dei um pouco de massinha para cada um, inclusive para X. Nessa hora tinha até mais uma criança que estava dormindo no primeiro momento, então ela não estava acordada, e quando ela acordou a mãe dela levou. Então eu dei a massinha para cada um, e durante a brincadeira eu fui estimulando eles a fazerem coisas saudáveis. Então a gente falou, vamos fazer banana, a maçã, que são alimentos saudáveis, um menino forte, de massinha. Nós fizemos várias coisas voltadas para essa questão da alimentação saudável, do cuidado com o corpo, né? Então foi bem legal, eles se divertiram criando, eu ajudei, né, as outras tias também a fazer esses objetos, essas frutas, esses legumes. Então eles estavam aprendendo, estavam brincando, estavam reforçando o conceito que a gente usou na lição. E depois eu peguei um jogo da memória, que no caso eu já tinha um jogo da memória que o tema era de fruta e legume. Então eu usei esse daqui, e aí o jogo da memória tem pera, berinjela, então ele tem várias coisas assim saudáveis. Então eu aproveitei para falar um pouquinho sobre esses alimentos. Como o jogo da memória eram muitas peças, eles teriam dificuldade, eles são muito pequenininhos. Então eu botei, 6 pares ou menos, 5 pares. Então eu botei na mesa, embaralhei e ensinei eles a brincarem de jogo da memória.
né? Então eu falei, olha, tem que achar o par. E quando eles viravam, né, por exemplo, eles viravam duas diferentes, eu falava assim, eles são iguais? Não. Ah, então vamos botar de volta, tem que achar igual. Então eles brincaram e eu tava ali reforçando mais uma vez a lição. Depois dessas duas brincadeiras, elas duraram também esse tempo de 15 minutos. Então a gente passou para a hora da história. Na hora da história, eu peguei o tapete de novo mágico e eu falei que a gente ia contar a historinha no tapete mágico. Eu contei duas histórias, uma que tinha a ver com a lição e uma outra história que na verdade tem uma música. Então a primeira foi a história de Daniel. Então eu contei sobre o que tinha a ver com a lição. Então quando o rei não queria que eles tinham que comer carne e eles não comiam porque o Senhor havia revelado que era para eles comerem alimentos saudáveis, viviam a palavra de sabedoria. Então nós falamos um pouquinho a respeito disso. Eu levei algumas imagens que eu encontrei na internet, que eu deixei na aula, então por isso que eu não tenho aqui. E eles participaram, eles entenderam, eles interagiram durante a história. Claro que durante esse momento, diversas vezes durante as atividades, tinha uma criança que levantava, que queria pegar, né? E eu sempre parava e chamava a atenção deles de novo. Falei, olha, pra gente continuar tem que estar sentadinho, pra gente poder ouvir o fulano, volta aqui, pra você poder participar, senta aqui pra você também participar. Então tinha algumas interrupções no meio do caminho, que é normal. A gente que lida com criança pequena nessa faixa etária, no berçário principalmente, eles ficam bem agitados. Então a gente fez isso. Então eu contei a história de Daniel e depois da história de Daniel eu contei a história do sábio e do tolo. Então eu usei uma técnica que eu vi na internet também de uma irmã, que tem até um vídeo. Então eu usei 2 potes, 2 vasinhos parecidos com esse. E aí num potinho eu levei areia, no outro potinho tinha pedra. E eu imprimi 2 casinhas que eu peguei na internet. E eu poderia ter feito, depois eu pensei nisso. Eu fiz 2 plaquinhas onde eu escrevi sábio e tolo. Como eles são pequenos, seria legal fazer 2 bonecos diferentes, né? Um representando o sábio e o outro tolo, de papel. Botei no papel cartão, passei o durex para ele ficar impermeável, né? Para a água não entrar e não estragar o desenho. E aí eu coloquei fincado, né? Falei, um sábio construiu sua casa na areia, na pedra. E o tolo construiu sua casa na areia. E aí eu contei a história. E aí eles começaram a cantar a musiquinha e eu vim com um copo de água. No momento da chuva, né? E a chuva ali desceu. Eu fui derramando a água em cima da casinha. E para dar certo o recurso, eu coloquei a casinha na pedra bem fincada, né? E a da areia, eu coloquei ele bem superficial, para não correr o risco dele não cair, dela ficar em pé, né? Porque quando você joga água na areia, a areia vai se desfazendo e automaticamente a casinha cai. Principalmente se ela tiver, eu não afundei muito ela. Eu coloquei ela bem assim, próximo da superfície, que era para cair com mais facilidade. Eles acharam o máximo quando a casinha caiu, aquela coisa toda. Então a gente fez eu contei a história, cantamos a música, eles cantaram a música, eles gostam muito dessa musiquinha. Então também deu o tempo dos 15 minutos de historinha. E aí no final ficaram 10 minutos pro tempo livre. Eu levei uma atividade que é um túnelzinho, que eu comprei, nem todo mundo tem, então se não tiver não tem problema. Mas ele é um túnelzinho que abre assim, tá vendo? Então eu brinquei com eles, deles passarem no túnel e tudo mais. Falei que era uma forma deles fazerem exercício físico. Então eles deram algumas voltas naquela brincadeira. Mas faltando uns minutos eu sentei com eles de novo e eu fiz uma recapitulação daquilo que a gente aprendeu. Então eu peguei cada objeto. Peguei a esponja com chuveirinho, peguei o pente, peguei a escova com o dentinho. Então a gente fez uma recapitulação daquilo que a gente deu e aí eu dei o desenho da aula, que era para eles cantarem. Então eu fiz o desenho no final, que falava sobre cada etapa dessa, né? Cada cuidado com o corpo. Então, ou seja, né? E assim a gente finalizou, a gente fez uma última oração. Então, a aula que a gente planejou, que eu planejei, ela durou 1h30. E eu tinha atividades rápidas, que duravam 10, 15 minutos no máximo,
para cada etapa. Então eu dividi todo o meu tempo e eu planejei. Eu não deixei para pegar na hora eu vejo. Mas eu planejei cada coisa, até os brinquedos que a gente ia utilizar, eles foram planejados para acontecer lá na aula com eles, né? Então, como houve um planejamento, quando chegou, porque no início eles estavam querendo sair, né? Meio que choramingando, querendo a mãe, mas antes, um pouco da metade do tempo, eles já estavam super entusiasmados, animados, querendo saber qual era a próxima coisa que eu ia tirar da sacola, das caixas que eu levei. Então, uma aula com recurso, uma aula preparada, assim, bem divididinha, é a melhor coisa. E o ideal é que quando vocês forem planejar, vocês, mesmo os brinquedos ou as histórias, elas tenham a ver com a lição da aula. Nem sempre vai dar, mas o máximo que você puder. Por quê? Porque a criança aprende com repetição. Então, quanto mais ele está ali ouvindo várias vezes o mesmo conceito de maneiras diferentes, é mais fácil daquele conceito ele entender, ele compreender e ele poder executar. Então, eu fiz esse videozinho só para dar uma visão, mostrar um pouquinho desses recursos. Como eu sei que tem muitas irmãs que realmente têm dificuldade de como fazer, o que eu posso dizer para vocês é que eu posso prestar meu testemunho de que eu sei que as crianças, embora elas necessitam de uma preparação especial, não é igual preparar aula para adultos, mas dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito gratificante, a gente consegue sentir o Espírito do Senhor. Então, e a gente aprende com elas, né? Eu sou muito grata por trabalhar nessa organização que é a primária, porque eu aprendo muito e para mim é um privilégio poder, de alguma forma, ajudar vocês. Como eu não trabalho diretamente com as crianças, eu trabalho com as líderes, então eu tenho esse tempo, né, de nós, não só eu, como minhas conselheiras, a minha secretária, nós temos mais tempo para poder pensar nesses detalhes para ajudar vocês, né? Porque quando a gente usa esses recursos, mesmo dando um pouquinho de trabalho, flui muito melhor a primária. A gente não fica estressado, as crianças brigam menos, choram menos, né? Ficam menos estressadas, elas participam mais da aula porque elas sentem que foi tudo preparado com muito carinho, com muito amor. Então é isso que eu posso dizer para vocês, que se vocês sempre, né, tiverem essa preparação, essa dedicação nas aulas, trazendo os recursos e coisas diferentes, embora de trabalho, vai tornar o domingo mais fácil para vocês lá com as crianças, porque vai ter mais participação deles. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu vou mandar também os recursos que eu usei já prontos para vocês, para quem quiser usar, tá bem? Então eu espero que tenha ajudado.